Como é que diferencia os dois? Dente separado? Dente separado. Aí já pegou a O dente separado já Pegou a deixa, mas na pandemia, de máscara, complicou, né? ferrou. Na pandemia deve ter ferrado. Não entendia de nada, né, sobre posição, né, no campo. E aí nós fazendo um treino tático, eu na lateral esquerda, o Diego na direita, a Beth faz o passe no volante. E eu Falei, caralho, quem é o volante? Tô procurando motorista, a gente tinha ido de ônibus treinar. Eu fazendo no volante, cadê o motora? O Diego foi o destaque da competição. E aí normalmente quem era o destaque, Levava a o seleção. prêmio era convocado. Aí tu foi primeiro. Eu fui primeiro. Aí o Diego teve a primeira E convocação. aí tu foi lá no treinador e falou, traz o meu irmão aí. Não, se tu acha que eu jogo bem sozinho, precisa ver do lado dele. Tem uma história, né, que aconteceu com nós. Na época, o Gaúcho saiu do Grêmio, que foi pro PSG, Sim, que deu o rolo todo. que deu o ramo todo. Nós fomos ter uma reunião com o pessoal do PSG. Queria levar eu e o Diogo junto. Qual é que é dessa resenha da China que o treinador metia bordoada no jogador? Vocês jogavam junto na China, sabe? Sim. O mesmo time? Mesmo time. E o treinador metia bolacha? Pegou o jogo uma vez, aí o Diego montou em cima dele. Ah, mentira! Não é sério isso. Mandaram me chamar! Amigos do Resenha de Boteco! Estamos aqui no segundo episódio do Resenha de Boteco. Quem não curtiu, quem não deixou o like no outro, já curte, já se inscreve no canal, que o programa vai dar o que falar. Jogadores renomados do Esporte Clube Internacional. Mais pra frente talvez a gente receba outros convidados, mas a princípio vão ser jogadores do Esporte Clube Internacional, o nosso time do coração. E olha, tem história para contar. Quem viu o episódio anterior com o Adriano, o famoso Todos os Dias, deve ter dado bastante risada e deve ter curtido. E esse podcast só está acontecendo porque a gente tem a parceria e o patrocínio da Mr. Jackbet, uma das maiores casas de apostas do país, um dos maiores sites de apostas do país. Então, faz a tua fezinha no Mr. Jackbet, aposta lá, sempre na vitória do Inter, né? Uma dica que eu dou para quem aposta, nunca joga no time do coração. Mesmo que tu ache que vai ganhar, que vai perder, nunca joga no time do coração, porque a gente joga com emoção. A aposta é razão, é número, é estatística, então apostem com consciência e apostem com a Mr. Jackbet. Cervejaria Tupiniquim, que nos mandou aqui um chopp IPA maravilhoso. Bonoto, obrigado pelo presente aí. Tamo junto. SL Snooker, que está nos patrocinando aqui também, que nos cedeu essa mesa de sinuca que vocês vão ver já já. E vocês viram no outro episódio, maravilhosa também. E Soma Companhia Imobiliária. Nem melhor nem pior, apenas diferente. Imóveis de médio e alto padrão. Soma Companhia Imobiliária. E a gente está recebendo aqui hoje, eu já estava me mijando de rir aqui, a resenha é boa, a resenha vai ser boa. Duvido alguém que tenha mais de 28, 29 anos, ali 27 anos, que não conheça essa dupla aqui que fez história no Internacional. Diogo e Diego, sejam bem-vindos aí, gurizada. Obrigado pela presença aí, sejam bem-vindos ao Resenha de Boteco. Tamo junto, prazer, né? Diego, Diogo. Pra saber, né? Porque a galera não sabe identificar. Como é que diferencia os dois? Dente separado? Dente separado. Aí já pegou a O dente separado já Pegou a deixa, mas na pandemia, de máscara, complicou, né? ferrou. Na pandemia deve ter ferrado. Mas é um prazer estar aqui. Que legal, cara. Obrigado pelo convite. Aceitamos o convite e é satisfação que a gente está aqui participando desse podcast. Show. Agradecer o Valadares também, que o Valadares fez o meio de campo. Grande Valadares, amigo de longa data, né? Obrigado pelo convite, pela parceria, pelo contato. E estamos aqui para contar muita resenha. Diegão parceiro, curtimos umas férias juntos em 2000 e...
2009, lá em Santa Catarina. Depois vamos contar essa história do Valadares aí, do show do Exalta Samba aí. Depois essa história do show do Exalta. Eu acho que é só nos bastidores, né? Se ele fizer o sinal positivo, a gente solta. Dá pra contar, Vala? Vamos contar depois, então. Gurizada, onde é que tá Diogo e Diego hoje? Porque a galera se pergunta muito, cara, vocês fizeram... É bizarro, né? Se vocês tivessem... Se existisse a internet como existe hoje, por vocês serem gêmeos, bom de bola, vocês teriam feito um marketing ali que é só o fato de vocês serem gêmeos e vocês não iam nem querer o salário do futebol, porque a internet ia explodir vocês. O que tá fazendo o Diego hoje que a galera hoje dos 37, 38, 40, 45 querem saber onde é que tá o Diogo? Muita gente pergunta isso quando nos encontra na rua, né? E aí, estão jogando? Estão aonde? Pararam? A gente parou em 2020, final de 2020 foi quando a gente aposentou. Eu estava jogando no Esportivo de Bento Gonçalves, jogando gauchão. Diego tinha retornado de Portugal e daí a gente já tinha uma ideia, né, de aposentarmos juntos, e já tinha um projeto da escola de futebol. Então foi tudo no seu tempo, né? Sim. Foram 17 anos de carreira profissional e mais 10 anos, 9 anos de categoria de base. Então a gente já estava bem decidido. Pô, 17 anos de profissional, mais 9 de base, 26 anos trabalhando. 26 anos, já com esse compromisso, né? Às vezes a galera não entende, né? Às vezes o cara fala assim, porra, 35 anos o cara se aposentou. Sim, mas com 6 anos ele já estava treinando 2 turnos. Exato, nós começamos... E com a pressão, né? E com a pressão, Desde que a gente começou no Internacional, que foi em 97, quando a gente chegou nas categorias de base, já tem que ter uma disciplina, já é cobrado, né, por estar num clube grande, então já tem que apresentar resultados. Então, tu com uma cabeça de 12 anos de criança, tu já muda o chip para, né, com um pensamento de adolescente, ter resultado e se cobrar. Sim. Então, isso realmente cansa, né? Amadurece cedo, né? Às vezes a gente não entende o jogador, às vezes o cara tem 17 anos e o cara vai para uma entrevista, uma coletiva pós-jogo, e o cara tá madurão ali, não, acho que a gente tem que trabalhar. O cara, porra, 17 anos essa maturidade, sim, o cara já tá desde os 10 nessa caminhada. Pensa nós subimos com 17 anos, jogava ali, pegamos o André Cruz, que deveria ter os seus 37, 38, 39. Então assim, né, um guri jogando com um cara muito experiente, né, um cara rodado no futebol, tanto nacional como internacional, né, cara que foi seleção brasileira. Então tu tem que amadurecer. Sim. Né? Rápido, né? Tem que amadurecer rápido. Não tem espaço para ser guri. Né? Senão tu fica lavando chuteira lá no vestiário a vida inteira. Tem que amadurecer rápido. E em cima disso, né? Claro, o futebol foi ótimo, né, para nós, né? Nos deu o que nós temos hoje. Mas mentalmente cansa. Vai chegando no final que tu vai cansando. Essa situação de viagem, concentração, né, longe da família, isso tudo vai te cansando, e como o Diogo falou, nós tínhamos 35 anos, ainda daria para jogar mais uns 2 aninhos. Mais 2, 3 anos de jogar. Aquela famosa mentida, mais aquela roubada, mais uns 2 aninhos. Não, dá pra roubar mais um. Maestro, né? Só com os braços. Tem um monte que tá roubando aí que vocês podiam estar jogando, cara. Poderíamos estar jogando, mas aí a gente decidiu, como o Diogo falou, né? Nós tínhamos um projeto de colocar a nossa escola de futebol, né? Entre Craques, que hoje temos 1 ano e um pouquinho de trabalho. E aí foi tudo no seu tempo, né? Encerramos, né? Levamos ali 3, 4, 5 meses para iniciar esse trabalho, né? Não foi assim também, paramos e já vamos iniciar. Não, tudo dentro do seu tempo, e hoje, graças a Deus, a gente está comendo os frutos. Deixa o @, da escolinha aí pra galera seguir, contato, telefone. Vou deixar aqui, Entre Craques é o Instagram. E é aqui, né? @Entre Craques, e o número do Instagram, o número do WhatsApp, já vou deixar aqui, que eu não decorei. Não decorei. CPF, sabe? E não dá pra deixar o pessoal, né? Deixar o pessoal ferrou. É uma loucura, né? E o número é 996-364486, né? Estamos localizados ali na Prime Sports, né, que fica ali na Cavalhada, ao lado do Burger King. Fácil acesso,
e nos acompanhe lá, que a página tá Sim, a super Prime legal. Sports é passando o Big ali, do lado do... Ah, não, é do lado do Burger King ali. Sim, 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 sim. Fácil acesso. Ali embaixo. Lá no Instagram tá tudo lá completo, tá bem com todas as informações e a página tá bem legal. Quem puder, curte lá. E qual que é a ideia da Entre Craques? Você é uma escolinha? É formação de atleta? Isso, O que é entretenimento? O que é o Entre É uma Craques? escolinha, iniciação, né? Nós não somos ainda competitivo, né? A gente ensina tudo. Sim. Primeiramente passar valores para eles, né? Para a vida, né? Não é só ensinar o futebol em si e ajudar eles a praticarem. Sim. Né? Hoje, com um ano de trabalho, nós começamos agora a inserir, né, a começar a jogar competições, né? Mas no nível ainda não tão competitivo, mas aos poucos, né? E o nosso objetivo mais para frente também é abrir, né, para a gente começar a cuidar de jogadores. Sim. Né? Porque isso vai ser uma coisa automática. Como já tem ali. Né? Surgindo e surge, né? Surge Como pra já caralho. tem surgido ali, né? A gente já tem 2, 3 jogadores, alunos, né? Que a gente vê que tem, né, uma margem de crescimento, né, num nível alto. E aí, automaticamente, isso daí vai começar a botar nós nessa rota. A partir de que idade vocês têm turma ali? A partir dos 5 anos. 5 anos já? Até a sub-16. Caralho! Hoje contamos aí com 83. 80 e poucos alunos já, quase chegando a 90. E é campo ou é 7? É 7. Quanto 7? 7. Tu vê, na nossa época não tinha 7. Não né? tinha. Era futsal. Era futsal ou era campo? Né? Hoje o futebol 7 cresceu muito, né? E fica naquele meio termo ali, né? Tem muita gente que faz futsal, passa ali para adaptação do 7, que já é mais próximo do campo, para depois partir pro campo. Que foi o que aconteceu com vocês, né? Vocês estavam me contando aqui que vocês vinham do futsal. Isso. E aí viram vocês ali, pá, aqueles dois ligeirinhos ali, os papaleguinhos ali, magrinho. E tu vê que é importante, né? Porque na época, eu e o Diogo jogando futsal, nós não tínhamos muita noção do campo, do espaço aberto. E eu lembro quando a gente foi fazer a avaliação na seleção do Inter, na época a treinadora Beth, era uma mulher, mandou nós posicionar na meia, né? Nós chegamos no Internacional e nos encaixaram nas laterais. Né? O Diego era lateral direito. Os dois magrinho, pequenininho e latera. E nós não sabíamos de nada. Na frente, não entendia de nada, né, sobre posição, né, no campo. E aí nós fazendo um treino tático, eu na lateral esquerda, o Diego na direita, a Beth faz o passe no volante. E eu falei, caralho, quem é o volante? Tô procurando motorista, a gente tinha ido de ônibus treinar. Tava fazendo o volante, cadê o motora? E aí dei o passe lá no atacante. E a Beth era braba. Sim. Braba, não tinha, se estava chegando a recém, se era mais velho. Descascou, xingou. Mas mostrou pra nós, ó, né, o volante é esse aqui, o meia é esse aqui, os atacantes são os mais à frente. Os guris já olharam, não vão passar. Esses dois aí não tem como. Não, vamos passar no teste. Sim. Mas daí a gente compensou, né? Compensou na parte técnica, né? Daí, aos poucos, a gente foi entendendo, né, as posições. E isso é uma coisa que acho que hoje não tem tanta paciência daqui a pouco pra tu descobrir a posição, né, de um aluno, hoje tem que de um chegar bem atleta, pronto, tem que chegar pronto já na base. Sim. Né? Porque eles não vão ter tempo e não vão ter daqui a pouco a paciência de o Diego, né, se encaixa mais nessa função. Não, eu já quero o Diego pronto, é lateral, então já veio na lateral e vai jogar aqui. Até pela demanda, né, hoje Cresceu muito, né, vem muito jogadores de fora aqui do estado, né, na nossa época eu lembro que era bem regional, né? Tanto o Inter quanto o Grêmio, né? Tinha muitos jogadores daqui da região sul. E isso que fazia a diferença, né? Porque a gente conhecia a história do Inter. Sim. Pô, nós éramos torcedores desde pequeno, um pai. Sessão Colorado a vida inteira. A vida inteira. O nosso pai foi campeão brasileiro em 79. Ah, é? Jogando, né? Jogando, não foi o campeão do grupo, não. Como é que é o nome do... João Carlos. João jogando campo. Lateral direito. Pô, que loucura. Tricampeão invicto. Tricampeão, Pô, último eu campeão. vou te dizer, eu acompanho a carreira de vocês e eu não sabia dessa informação. O pai, nós temos o último campeão em casa. Né? O último verdade. campeão brasileiro a gente tem em casa, que é o pai. Tá vivo, tá bem? Tá vivo, tá Forte, bem, velho. Bem. Fala uma bolinha aí. Não, aí aposentou de tudo, ele não quis mais saber. Mas assim, então a gente tinha a história, né, do pai, a gente assistia muito os vídeos do pai da época de 79, o time que foi campeão.
invicto. Então, a gente, torcedor fervoroso, né, pelo Inter. E aí tu chegava no clube e tu sabia toda a história. Né? Tu ia jogar um Grenal, meu Deus. Né? A gente não vamos perder, não vai perder, não vai perder. E não perdia, a gente ficou 3 anos invicto. Eu tava conversando com os amigos meus hoje, lá na empresa, e acho que a geração de vocês, talvez até um pouco depois ali de vocês, foi a última que gostava do clube, né? Cara, acabou. Acabou. Eu digo pros meus brothers, cara, tu brigar por futebol e tu brigar por política, cara, é loucura, porque o que acontece? O cara que tá, beleza, tu defender teu time, ok, a bandeira. Sim. Própria. Mas, tu ficar defendendo o jogador, agora os caras fizeram uma terra arrasada aqui. Teve nego que quase desmaiou, foram lá xingar o Yuri Alberto. Como é que tu não vem pro Inter? Loucura. O Yuri Alberto tá cagando pro Inter. Loucura. O Yuri Alberto, foda-se o Inter, que ele quer saber. Ele quer pegar a milha dele, milha e pouco, quer ficar lá em São Paulo. Não tem, mas se fosse na geração de vocês, o Daniel Carvalho, o Nilmar, até esses caras vieram. Tem uma história, né, que aconteceu com nós. Na época, o Ronaldinho saiu do Grêmio, que foi pro PSG. Sim, que deu o rolo todo. Nós fomos ter uma reunião com o pessoal do PSG. Queria levar eu e o Diogo junto. E aí participamos lá da reunião, junto com o empresário Ronaldinho. E aí quando chegamos em casa, né, o pai, a mãe, aí sentamos, conversamos, né, por toda a projeção, né, que eu e o Diogo tínhamos. Decidimos ficar, né? Mas por quê? Porque a gente conhecia a história, né, do Inter, conhecia por conta do pai, da nossa família, que sempre foi nos jogos. E aí decidimos ficar, coisa que hoje dificilmente, né, Não fica. Hoje não iria fica. acontecer. Né? Foi uma decisão que a gente não se arrepende, né? Não se arrependemos, porque tivemos, né, a vitória dentro da carreira. Foram 17 anos jogando profissional e é muito difícil. Sim. Tu virar um jogador profissional é muito difícil. Muito. Não, tem um estudo percentual aí que diz que é tipo assim, 3%, pouco, 2% que ganha grana, que vive bem, entendeu? Ou se não, fica capengando, aí vai jogar um estadual lá no Acre, aí joga uma série D na Itália. É foda. É difícil, né? E, graças a Deus nós conseguimos, né, virar profissional e ter essa carreira extensa. Sim. Aí vocês saem do... Vamos falar, antes de vocês saírem do clube, vamos falar ainda da base do Inter. Aquela base do Inter era uma máquina, né? Era um cano. Era vocês dois, era o Cleiton Xavier, era o Daniel Carvalho, era o Nilmar. Tipo assim, não tinha um ruim. Rafael Sobis. O Sobis é mais novo que vocês, né? Não, é o mesmo ano. O goleiro Renan, Rodrigo Paulista. O Chiquinho tá no Inter hoje, né? Tá trabalhando na base do Inter, né? Também o Ismael, sim. O Ismael trabalhou comigo, cara. Foi corretor. O Ismael foi corretor comigo lá na Fox. Tá trabalhando com jogador hoje, né? Na empresa do Prates. Ele trabalhando com o Prates, isso aí. Então, assim, é isso aí. O Andrão, centroavante, tu vê que todos viraram, né? Todos viraram. O Ismael virou menos. O Ismael subiu aí com nós em 2003, né? Foi um período difícil. Sim. Né? Porque em 2002 o Inter quase tinha sido rebaixado. E aí tinha investido... Vocês pegaram uma boca braba ali. O Inter tinha investido, né? Em 2002, né? O Klemer, né? Veio o Luiz Alberto, zagueiro. Veio o Fabiano, genro do... Genro, sim, né? O volante. O 8. Nada a ver, né? Ele era volante e jogando. Fernando Baiano. Então, assim, o time... Júnior Baiano. O Flamengo, o time, o investimento foi alto. E aí quase caiu. E aí em 2013 o clube tava sem grana. E aí o que vão fazer? Né? Subiu a metade da... E aí foi tudo uma aposta, né? Porque trouxeram o Muricy, né? Que tinha feito um bom trabalho no Náutico e Figueirense. Então tudo era uma incógnita. O que vai ser o Inter de 2003, né? Vai brigar para não cair? Sim. E aí juntou, né? Subiu uma garotada toda do Júnior e conseguiu mesclar. E vocês subiram todos numa leva. Subiu vocês dois, o Nilmar, o Daniel Carvalho... O Daniel já tava, o Chiquinho já tinha subido um pouco antes também. Cleiton Xavier, foi tudo numa leva. Ismael, daí tinha Thiago Matos, muita gente da base tinha. E aí mesclou, né,
o pessoal mais experiente, que era o Clayton na época, o Vinícius, zagueiro, o próprio Klemer, né? Aí trouxeram o Sangalete, fizeram uma trouxeram uns tio ali que deram um tio que segurava ali. Que não deixava vocês ficar de arreganho ali pra dar um... E nós lá na frente que correria. E aí deu certo. O ano de 2013 foi um ano muito bom pro Inter, né? Pro clube. Né? A gente brigou até o último jogo do Campeonato Brasileiro. E foi quando virou, né? Quando começou a ser pontos corridos. Sim. Foi no, acho que foi o Cruzeiro foi campeão, né? Isso, Sim, foi no primeiro campeonato. Em quinto, né? Hoje estaria classificado para uma pré-Libertadores. Tava na Libertadores. Mas aí classificamos para a Sul-Americana, onde colocamos o Inter de novo num cenário internacional. Sim. E aí em 2004 chegamos à semifinal da Sul-Americana, caímos pro Boca. Sim. E aí a partir daí o clube foi evoluindo, né? Teve a evolução, 2005 foi o que foi o ano que eu me associei no Inter, esse ano que o Inter caiu pro Boca, 2004. Tu vê, aí começou a trazer de volta o torcedor colorado, né? Começou a acreditar. Sim, imagina, década de 80 e 90 só apanhando, começou a ganhar um pouco, os caras já foram lá botar dinheiro no clube. Eu lembro, eu era pequeno, né? Só dava Grêmio na TV. Era só hino do Grêmio que tocava. Só. É verdade. A gente passava a penazinha, era à noite, o Beira-Rio nunca com os refletores ligados e o Olímpico sempre com o refletor. Movimento. Porque jogava Libertadores, Sim. Meio de semana. O Inter era só o Campeonato Brasileiro às 4 da tarde. É verdade. O cara queria ver um jogo à noite e não conseguia. Né? Então era uma fase difícil ali, anos 90, né? Foi foda. 80 e 90, o colégio, a gente tem mais ou menos a mesma idade, o colégio se fudia, tomava paulada direto. E aí vocês fizeram parte dessa virada do Inter. E aí eu me lembro que, vocês surgiram como um marketing muito forte em cima de vocês serem gêmeos e um marketing muito forte de vocês na base ter destruído, ganhado cacetada de coisa. Sim, e foi um marketing natural, né? Na verdade, não era nada forçado, até porque não tinha... Por exemplo, se fosse hoje, nós... Hoje em rede social. Imagina hoje no Instagram, se vocês fazem um TikTok hoje com 17 anos de gêmeo, 1,5 milhão. Vocês não iam nem querer ganhar o dinheiro do futebol. Eu nem queria jogar. Ia querer só viver do canal no YouTube, gêmeo, jogador, rápido. Então, realmente, isso que o Diogo falou é verdade. Naquela época, as coisas eram mais naturais. Né? Sim. A gente não tinha esse meio que tem hoje, né, na rede social. E aí as coisas foram acontecendo. Né? A gente também... começamos a ganhar títulos na base. Sim. Né? E o maior título que a gente ganhou foi o Mundial lá na Copa Nike. A Copa Nike. E tu vê que o Inter era tão escasso assim, de título que na época pintaram lá o mural. Sim, né, do campeão mundial Copa Nike. Campeão mundial sub-15. Sub-15, eu lembro. Foi um baita título pra base. Por muito tempo foi argumento pra mim no colégio isso aí. Isso aí foi ganhar uma Copa Nike. O futsal também, uma época. Do Manuel Tobias. Não, isso aí foi, Era o nosso alento, né, na época. Então as coisas foram acontecendo ao natural, né? E claro, pelo que a gente apresentava também, né, dentro de campo. Depois começou as convocações para a base da seleção. Então, vocês iam junto para a base e seleção sempre também? O Diego foi a primeira vez, que foi 15 anos tinha, né? Tinha 15 anos. 15 anos. Aí tu não foi? Eu não fui, a primeira convocação não, porque a gente jogou a Copa Nike, que era por fases, né? Então jogava regional, né? Daí tu tinha que ser campeão da regional, onde participava Inter, Juventude, Caxias e Grêmio. Sim. Então tinha que ser campeão para disputar a nacional. E daí na nacional tu tinha que ser campeão para jogar a Sul-Americana, aí tu tinha que ficar entre os 3 para ir pro Mundial. Sim. Então era uma competição difícil de chegar. E aí foi quando nós chegamos, a gente foi campeão da fase brasileira, o Diego foi o destaque da competição. E aí normalmente quem era o destaque, o prêmio era convocado. Aí tu foi primeiro. Eu fui primeiro. Aí o Diego teve a primeira convocação. E aí tu foi lá no treinador e falou, traz o meu irmão aí. Não, se tu acha que eu jogo bem sozinho, tu sabia do lado dele. Tu vê, na época a gente nem sabia assim, o que era Granja Comari. Sim. Não tinha noção nenhuma. Não tinha noção nenhuma do que era Granja. Eu lembro que o Diego tava na Granja e falei, mãe, o que tem aí na Granja? Tem os frangos aí, o que tem? Aí não, tem os campos, é um CT e tal. Então, muita novidade aconteceu naquela época, e aí foi quando o Diego teve e abriu as portas. E abriu as portas assim, para a nossa geração. Sim. Daí, logo em seguida, na segunda convocação eu já fui,
E na sequência já vem Renan, já vem Rodrigo Paulista. Ah, vocês foram primeiro que eles para a seleção de base. Só E o Nilmar e o Daniel Carvalho? Foram tudo depois. Ah, vocês foram primeiro e depois foi o... Vocês abriram as portas para eles lá? O Nilmar e o Daniel foram na categoria deles, né? O Nilmar é um ano mais novo e o Daniel 2 anos. o Neymar mais velho. Mais velho, o Daniel 2 anos mais Sim, o velho. Nilmar é o meu ano, acho que o Nilmar é 8-4. Quatro, aí eles foram, mas quem abriu, né, as portas ali para nós, para essa geração, realmente fui eu, foi o Diogo, aí vem o Atirso, vem o Rodrigo Paulista, vem o Renan, vem o Rafael Sobes. E aí foi bem legal, um período bem legal, assim, que a gente saía daqui, né, então tudo era difícil, né, tu andar de avião naquela época, né, hoje é uma coisa que é natural. Normal. Né, e naquela época era tudo mais difícil, então... Pegar um voo internacional, naquela época na base... Carimbar o passaporte, naquela época era embaçado. Tinha que ser bom mesmo, tinha que ser bom. E cara, daí vocês foram... E como é que era essa convivência? Vocês conviveram com alguém da seleção, assim, que tipo... Teve o Diego Ribas, né, que hoje tá no Flamengo. Ah, vocês jogaram com o Diego Ribas na base. Nós jogamos contra, aqui no FPAN, em Alegrete. Jogamos a final contra o Santos, e ele já... Voando. Acima da média. Não, os caras, tinha gente que dizia que ele jogava mais que o Nilmar uma época, né? Que o Neymar, desculpa. Ele jogava muita bola. Sim. Ele arrastava mesmo. E depois pegamos a final da Copa Nike Nacional contra o Santos de novo. E aí Diego de novo. Então assim, aí começou o Diego também, né? Aí passou pra ele. Aí vocês ganharam do Santos. Ganharam as duas finais do Santos. E aí já criou essa rivalidade. Aí depois a gente se encontrou na seleção. Diego, pô. Gente boa. Boa pra caramba. Ano passado a gente foi... Bom de resenha. Encontramos ele no hotel, mesma coisa, humildade, um cara inteligente, né? E aí fomos dando sequência. Teve o goleiro também, o Diego Alves, né, que a gente conviveu junto na seleção. O próprio Felipe Luiz. Ah, o Felipe Luiz jogou com vocês na base? O Rafinha, que estava aqui no Grêmio, agora tá no Sim, São Paulo. o latera do... O Diego Souza, centroavante. Pô, jogaram com todos esses caras na base? Pô, que loucura, coisa que a galera não sabe. E como é que era essa resenha com essa galera toda? A galera já era resenha ou foram se soltando depois? Não, já era tudo maloqueira. O Fernandinho, do Atlético Paranaense, também. O Fernandinho. Então, assim, os caras, gente boa pra caramba. Sim. Parceiro mesmo, resenha que nem nós. E vocês têm contato com eles hoje ainda ou não? Hoje a gente mantém mais com o Diego, o Ribas. O Rafinha a gente conversou pouco quando ele esteve aqui. Mas são poucos assim que a gente mantém bastante contato. O Gerson Magrão, que tá no Ituano, né? Sim. É o outro que a gente mantém o contato, sim, bastante, sim, de conversar no WhatsApp. Felipe Gabriel, que era do Flamengo, Botafogo, é bom que a gente mantém contato. Mas não tem mais como se visitar, porque fica longe, né? Viagem, né? Tudo mais, né? Também raiz, né? O que nos aproxima muito é o Instagram, né? Sim. O Instagram, né? Tu vai lá, faz uma postagem pra dar uma bombeirada também, né? Porque você tem que ver que a gente também... tá dentro ainda. O Instagram chegou aqui, mas tem as fotos lá do álbum, não capricha na foto, mete aquele filtro, Diegão. Vai ficar tudo certo. Os guris metem... Vai parecer mais novinho. Cara, e como é que era essa... Porque, porra, o que a gente tava falando antes, vocês surgiram, tipo assim, se esperava... Eu como torcedor, e eu tenho certeza que quem está nos vendo também, se esperava, quando vocês surgiram, cara, a mesma coisa que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho. Sim. Vai para Barcelona, vai para Real Madrid, porra, não tô falando nenhuma bobagem para vocês aqui. É Barcelona, é Milan, é Inter de Milão, né, e surgiu toda essa expectativa. Aí vocês surgiram, aí chegou uma hora que vocês começaram a não jogar mais dentro do Inter. E aí parece que começou a não... O que aconteceu ali assim, um gatilhozinho ali? Foi um período, né, que a gente subiu, como a gente conversou aqui antes, um período difícil do clube. Né? 2003, né, praticamente, eu fiz todas as partidas do Campeonato Brasileiro. Né? A situação do Diogo já era um pouco mais delicada, porque nós aqui do Sul, né, o futebol nosso aqui da região Sul, não só aqui do Inter e Grêmio, mas que pega... Santa Catarina e Paraná, os meio-campistas, eles gostam de jogador alto, forte, né? E na época tinha a posição do Diogo, Cleiton Xavier, Daniel Carvalho, né? Trouxeram o Flávio, né? O Alex Meia. Então assim, era uma posição mais difícil de vingar, né? Porque tinha nego muito bom. Tinha, né? Jorge Wagner, né? Então, era mais difícil. Eu já tive mais oportunidade na frente, no ataque, né? Na época, 2013,
né? Chamava o Trio de Ouro, que era eu, Nilmar e Daniel Carvalho. E eu praticamente joguei todos os jogos de 2003. Né? Em 2004 também participamos bem, né? Chegamos na semifinal da Sul-Americana. 2013 era o Muricy? Era o Muricy, né? Muricy. Em 2004 chegamos na semifinal da Sul-Americana, né? Jogando. E aí em 2005 sim, que aí em 2005 já era uma pressão por um título nacional. Sim. Né? Eu lembro que no início da época, da temporada, quando teve a reunião, né, a diretoria frisou, esse ano nós temos que ganhar a Copa do Brasil, porque a gente quer chegar na Libertadores. No caminho mais fácil, o caminho mais curto era a Copa do Brasil. Então teve um investimento grande, que aí trouxeram o Fernandão, veio em 2004, né? 2005 chegou Yarley, chegou Índio, chegou Tinga, né? Jorge Wagner. Só monstro, né? Na época o Augusto Recife, que estava bem no Cruzeiro. Então chegaram nomes, né, Para disputar título. E eu estava jogando também em 2005. E aí eu lembro que a gente caiu da Copa do Brasil, nas quartas de finais, pro Paulista, de ganho. E a partir daí o meu ciclo meio começou a fechar no clube. Né? Porque aí, claro, é aquela coisa, precisa de título, né? Aí tu começa a trazer umas opções, né, do meio para frente. Chegou o Perdigão, chegou o Papa, né? Sim, o Gustavo Papa. Um bom período ali. E aí eu comecei a perder. Que era grosso para um caralho, né? O bicho é grosso, né? Mas empurrava, mas metia gol, né? Fazia gol. É o alemão de hoje. É verdade. É isso aí. É o alemão de hoje. Então as coisas começaram a funilar. Né? Eu comecei a perder espaço dentro do clube. Aí veio o Rafael Sobis também, começou a ter mais oportunidade. E aí foi o momento que eu saí emprestado pro Santos. Sim, tu foi pro Santos numa época que o Santos estava começando a lançar aquela base de ouro, né? Peguei a saída do Robinho, né? Fiz os últimos 7 jogos, né? Que era o Robinho, o Diego. O Diego já tinha saído. O Diego já tinha saído. Mas o Robinho tava... Que foi a primeira geração dos meninos da Vila, né? Depois veio outra geração, mas essa foi a primeira. Mas o time do Santos tinha o Giovani, meia. Pô, jogava demais. Zé Elias, Ricardinho, o Fabinho, que jogou no Inter. Sim. Kleber, lateral. O Kleber Esqueletinho. Então, o nosso time do Santos era muito bom também. E aí foi quando, né, eu saí daqui e fui pro Santos. Então, assim, essa foi a minha história, né, dentro do clube. Claro, se fosse 2006, daqui a pouco a gente tivesse subido em 2006, Sim. que foi o ano que ganhou o Libertadores, né? É outra história. ter dado uma outra direção para nossa carreira. Sim. Né? Mas, como a gente costuma falar, né, foi bom, a gente aprendeu, né, crescemos ali dentro desse período. E futebol é assim, né? É um ciclo que vai rodando e tem que estar preparado. E aí tu sai do Inter em 2005 e Eu continuo. tu fica no Inter. Eu continuo. Eu subi em 2003, como o Diego já frisou, né? Tinham bons nomes ali, né? E já estavam na minha frente. Caso do Daniel Carvalho, o Cleiton Xavier. Né? Eram os 2 jogadores que mais jogavam na minha posição. Depois chegou o Alex, logo em seguida, em 2004. Eu tive um período muito curto, assim, jogando. Foi quando o Muricy retornou em 2005. Sim. Que daí joguei algumas partidas do Gauchão, né, com o Muricy. E aí a gente perdeu pro Glória, acho. Glória de Vacaria, no Beira-Rio. E também, daí já ficou uma atmosfera negativa. Um clima ruim. Né? E tu vê, aquele negócio, né, tu tem que estar aprovando todos os jogos. Sim. Né, e principalmente quando é um jogador firmado. E quando o time tá se mexendo, a cobrança, né? E aí eu lembro que teve essa derrota e logo em seguida eu já fui sacado do time, né? E aí participei das finais do Gauchão mais um pouco e aí em 2006 eu saí. Em 2006 eu também fiz o Gauchão com o Abel Braga, só que nisso já tava vindo mais jogadores, chegando. Michel, o Mel do Paulo Jundiaí. 2006 no início tu tava. Eu tava ainda. Mossoró chegou, o Ricardinho Meia, que era... jogava porra nenhuma, né? O Mossoró só corria, né? O Mossoró trouxeram. Só corria. Ricardinho Meia, que era do Paulo Jundiaí também, veio. E aí eu vi que eu não ia ter oportunidade mais uma vez, né? Em 2006, por mais que estivesse treinando bem, mas jogar, que era o que eu queria, né? Porque eu já estava com 3 anos de profissional, precisava atuar.
E tu vê isso, né, isso com uma cabeça de 20 anos, 19, né? Sim. Já tendo uma Mas visão vocês tinham um empresário que dizia, ó, tem que jogar, gurizada. na época era O o... empresário não botava uma pressão na direção. Eu lembro uma vez que ele, né, orientou e nós, né, por ser jovens, lembro que em 2005, no Campeonato Brasileiro, a gente estreou acho, contra o Botafogo e perdeu em casa. Sim, foi o último jogo meu pelo Inter. E aí Eu lembro desse jogo que o Inter estreou que o Botafogo perdeu. o Diego, eu tava no jogo também, tava no banco, o Diego tava jogando, acho, ou entrou. Eu joguei esse jogo. E aí eu lembro assim que depois do jogo, o Gilmar, né, lá conversou com nós e falou, vocês não podem, vocês garotos, se expor toda hora de querer receber a bola. Coisa que os caras malandro do futebol, jogo ruim, tava ruim aquele jogo contra o Se Botafogo. esconde. Os caras não se apresentavam para receber, né? E nós, no caso Diego jogou, tava no banco. Se apresentava e perdia uma, perde duas, já começa um murmurinho na torcida, né? Sim. E aí a gente não tinha essa... Então a dica é jogo ruim, se esconde. Bah, que loucura. Exatamente. Aí, né, conforme tu vai... Mas isso vai muito da personalidade né, de cada atleta. O Clyde, por exemplo. Sim. O Clyde, em 2002, era vaiado. Só quem se apresentava, pegava e comigo, pô, dava, vou virar uma... Personalidade pra caralho. Personalidade. E aí daqui a pouco tu pega os caras que não tem, os caras vão esconder e estoura nos mais fracos, nos guri, né, que estão se apresentando para receber, pede uma, só que a torcida não tá fazendo a leitura correta do Mas jogo, é que né? a situação de vocês foi muito atípica, velho. Foi muito atípica porque vocês subiram da base, e eu tô dizendo como torcedor, vocês subiram da base e digo, tá aí. Vamos resolver. Tá aí o nosso Campeonato Brasileiro, nossa Libertadores, tá aí. No tanto E vocês sentiam essa cobrança? a gente tinha, a gente entendia, né, e por tudo que a gente desempenhava na base, a gente tinha essa confiança que a gente ia mudar a história Vocês tinham na cabeça, ó, vamos subir e vamos ganhar. No tanto que quando a gente decidiu não ir pro PSG, e a gente, pô, era fãzaço do Ronaldinho. Pô, a gente adorava. E o Ronaldinho tava lá. Né? A gente adorava, o Ronaldinho era do Grêmio, a gente gostava muito do futebol dele, né? Se identificava, e a gente conheceu ele também. Então, quando teve essa oportunidade, de morar em Paris, no mesmo condomínio que o Ronaldinho, daqui a pouco vão estar jogando juntos. E a gente tinha a visão que a gente ia chegar no profissional do Inter e ia virar. Né? Ia virar assim, ó, ia trazer títulos, ia se destacar tanto como se destacava na base. Sim. E aí aquele negócio, é uma transição, né? Foi uma transição diferente, né? Que daí a gente, de repente, não estava com um grupo tão preparado, né? Para receber, né, atletas jovens que estavam chegando. Não, essa época era uma bagunça, né? Essa época era uma várzea. Era difícil. Essa época era uma várzea. A gente criou tanta expectativa, né, para fora, porque quando o meu primeiro jogo com o profissional foi o Grenal do Olímpico. Né? A gente estava 3 anos sem vencer o Grenal. E aí quem jogou? Ismael, lateral esquerdo, base. Sim. Thiago Matos, base. Daniel Carvalho, base. Cleide Xavier, base. Eu, base. E aí nós viramos aquele Grenal lá no Olímpico. Tava perdendo 1-0. Sim. Segundo tempo mudamos o jogo, 2-1 viramos. Cara, torcida tá aí. Resolveram o problema. E aí no segundo Grenal meu foi como titular já, Beira-Rio, né? Casa cheia, lotado. Roger, né, o treinador, Sim. me marcando, 7 faltas, expulso acima de mim. Né? Eu fui destaque daquele Grenal. Tu voando pra cima do Roger e eu lembro desse Grenal. Esse Grenal foi eu lembro desse Grenal. Na rua, o torcedor, né, que vem falar comigo sempre comenta desse Que tu deitou no Roger. Grenal. O Roger tá te procurando até hoje. Por isso que ele não te chamou nas barcas depois dele. Porque ele falou, não, esse aí eu não vou chamar. Eu tava numa tarde bem inspirada aquela tarde. Sim. Mas assim, eu fiz bons jogos pelo profissional. Né? Contra o Boca Juniors lá na Bombonera. Sim. Né? Pô, o que vai ser? Será que os guris vão sentir? Cara, fui um dos melhores, marquei o gol lá naquele jogo, fui um destaque do... Como é que é marcar um gol na Bomboneira? É do caralho, assim, né? É um sonho, eu conhecia a Bomboneira, eu tive lá, o estádio é feio pra caralho. Mas o tem nego, a mística, né? tem alma. Fora de fora, o estádio de fora e até dentro ali no vestiário, é feio, né? Sim, do bairro La Boca ali. Tudo feio lá dentro, só que tudo. olha assim, tu chega e tu já fica... Mas imagina a torcida, né? Tu já te dá um nervoso, tu entra lá, tu já te dá um nervoso. Né? E aí, será que os guris vão sentir? E foi o contrário. Voaram. Assumiu, eu, Rafael Salve, Chiquinho,
assumimos o jogo e tive a oportunidade de marcar o gol. E tu perguntou, né, como que é marcar o gol? É o sonho de todo atleta jogar num estádio místico, assim, né? Então, pra mim foi muito especial, porque eu sonhava em jogar em grandes palcos e joguei contra o Boca Juniors lá dentro do estádio. Eu fico, já me arrepio aqui só de marcar um gol. Pô, aí tá louco. Eu lembro a torcida do Inter atrás do gol lá. Sim. Mas esse jogo foi... A gente tava ganhando 1-0 e aí tu vê a experiência, né? O Inter, por não participar, por ter ficado um período longo, né? E não participar de jogos assim internacionais, que hoje criou casca. Sim. 1-0 para nós. E nisso, segundo tempo, o que aconteceu? A torcida do Boca Juniors, não é para a torcida do Inter fazer isso, né? Sim. Jogou uma bomba dentro do estádio. E aí eles fazem isso até hoje. Atrás do gol do Klemer. Esses argentinos são filho da puta para o caralho. Eles são muito filho da puta. A torcida apontando para a torcida do Inter. Veio lá de cima. E aí o jogo parou ali. E aí esfriou o jogo. Em 12 minutos nós tomamos 4 gols. Sim, eu lembro. Recomeçou o jogo, tomamos 4 gols. Rapidinho. Experiência, né? O time que tá... cara, e aí tu pega guri subindo. Não é o guri que vai ter essa experiência, né? Sim. Se o clube já participa com frequência de campeonatos assim, né? De sul-americanos, é mais fácil de desenvolver, né? Um guri que tá subindo agora, nessa época não era. Então tu tinha que... E esse trabalho vocês fazem na escolinha? De tentar já começar com os guris desenvolver e passar essa cancha pra eles? Toda essa vivência que a gente teve... Né? Vocês passam pra gurizada na escolinha. Praticando, né? A gente cobra bastante a questão do passe, né? A questão do domínio. Além de, que o Diego já falou antes, de agregar valores para a vida, né? E dar uma disciplina para os guris, mas tem esses fundamentos do futebol que eles estão ali para aprender. E muito que acontece também, né? Esquecer o extra. Sim. Fora. Porque a gente tem... Tá aqui. A gente tem feito jogos e a gente percebe que os guris às vezes se desligam porque ficam olhando para fora. As mães gritando. Tudo. Então assim, a criança desliga e a gente... Em cima disso que tá falando. Mas isso é com a prática, né? É com a prática. A gente vai aprender com a vivência. E aí, o que aconteceu depois? O Inter começou a criar casca. 2004, Sul-Americano. 2005, classificou para a Libertadores. Foi campeão. Foi campeão brasileiro, mas foi... Nos roubaram o brasileiro. Então... Sveiter, fela da puta. Tu, Sveiter, que tá olhando aqui, fela da puta. Tu mesmo. Aí, o Inter começou de novo a entrar no cenário. E aí 2006, campeão Libertadores, mundial, aí estourou. E aí voltou de novo, mas isso aí teve um começo. Gurizada, vamos jogar uma sinuquinha? Antes da gente jogar uma sinuquinha, bater uma sinuca aqui e continuar a resenha, eu quero perguntar, vou perguntar alguns boatos aqui que vocês me confirmar se é verdade ou não. Boato que surgiu muito forte quando vocês estouraram o futebol é Diogo e Diego são gêmeos mesmo? Porque surgiu um boato que um era mais velho, tinha 2 anos a mais, outro 2 anos a menos. Conta pra galera, vocês são gêmeos mesmo? Sabe que isso é choro de perdedor, né? Os gremistas que metiam essa. Porque na base, quando nós chegamos, a gente começou a ganhar todos os grenais. E aí... Qual que era a visão deles? Né? Pô, eles estavam 3 anos vencendo do Inter. Sim. E aí, de repente, chega 2 com o mesmo time... Põe voando. E começa a ganhar, não é possível. Não pode ser, né? Eles já pensaram, esses guris vieram do Ceará, nem gaúchos são. Um deve ser 8-3, outro deve ser 8-5. Rolou esse boato, que um era 2 anos mais velho que o outro. E é migué total. É 15 minutos de diferença. Mas daí os caras foram atrás, pesquisar, pra ver se era gato. Pegaram uns do time nosso, que a gente não sabia. Pegaram os gatos do Inter, foram investigar vocês e pegaram outro. Aí os caras foram cabeçudos, porque descobriram que tinham 2 e a gente ia jogar o Grenal no final de semana. E aí os caras vêm te segurar, vou segurar, né? Tem aqui uma carta na mão, tem um joker, né? Se o Inter ganhar, apresenta aqui, ó. Esses 2 aqui. Eles apresentaram antes? Tomaram no Grenal. Gol dos 2, né? 2-0, gol de cada um. Vamos jogar ali, gurizada? Vamos bater uma sinuquinha? Então vamos seguir aqui, gurizada, com resenha de boteco. Sinuquinha com o Diogo e Diego. Cara, quando eu imaginei esses caras eu torcia pra eles na Copa Nike. Agora os caras estão na minha casa jogando uma sinuca. Olha que honra. Vou ter que ganhar dele na Vamos fazer uma sinuquinha. Vocês 2 contra mim, tá? Eu jogo uma, tu uma, daí depois... Não, 2 juntos, né? Tu uma... jogar 2 seguidas.
Será que é dois se arrego? Tá, dois se arrego então. Um ajeito e outro só. Um ajeito. Não, mas daí vocês quebraram muito o Grêmio, assim, um ajeitando, outro empurrando. Acho que eu vou pagar esse vale. Não, alternando. Tá, vamos alternando, partidinha de sinuca e vamos continuar a resenha aqui, que eu vou perguntar mais uns mitos ou verdades aqui pra vocês e vamos seguir. Pode abrir os trabalhos aí. Vamos ver esse estouro aí. Quebrou. Cadê o... É o Diesel. Não, faltou o Diesel. É o Giz. Esse é o Giz. Foi mais forte que eu, cara. Não, eu já... Já quebrou. Adeus. Eu já vi 3 dedos no campo, né? Mas 3 dedos na... Agora vai. Ai. Aí, agora veio. Cara, então antes de eu jogar, mitos e verdades. Quando vocês estouraram, vocês foram campeão da Copa Nike, e vocês estouraram o grupo profissional, surgiu uma história de que vocês tinham fechado um contrato de patrocínio vitalício com a Nike. É quente essa história? Mais ou menos, né? Porque não foi vitalício, mas a gente, na época, quando fomos campeões mundiais sub-15, daí sim, a gente teve nosso primeiro contrato com a Nike. E, pô, era muito difícil naquela época também. Sim. Diferente dos tempos de hoje, né? Que a gente já acompanhou meninos e sabemos de histórias de guri com 11 anos, 10, sendo patrocinado pela Nike. Hoje, Nike, Adidas, Puma. E naquela época, tinha que gastar. Mas o contrato de vocês era por um tempo? 5 anos de contrato. Ah, não era essa história do vitalício, é Miguel. Por isso que eu falei, mais ou menos, porque a gente realmente teve o contrato com a Nike. Durante 5 anos era o contrato, mas não vitalício. E rolava um cacauzinho bom? Sim. Era um troco bom? Material e pingava pingava na conta. Ou não era só no amor? Até hoje tem o material guardado. Que novo? Dentro do pacote. Sério? A gente ganhava muita coisa. Muita coisa mesmo. Imagina, nós com 15 anos, né, opa, até desconcentrei. Essa aí foi aquela que tu meteu na bomboneira. Essa foi aquela que tu meteu na bomboneira. Até perdi o foco. O homem disse que é bom no ping-pong. Não, mas hoje a gurizada da base, da 12, hoje 11, é natural. já tudo é assim, Nike, Adidas. E eu conto, nós com a escola de futebol, né, teve um pai do menino que joga na sub-11, 12 do Grêmio, e eles são de Goiânia. Sim. Mansinha, né? As caiu. E aí, eu tô contando, mas também, né? Tô acompanhando. Até me perdi do da base. O pai nos procurou e perguntou: vocês não têm interesse de cuidar, gerenciar a carreira do menino? Eu falei: não, a gente não trabalha com isso ainda. Mas posso te indicar, né? Como a gente tem bastante amigos, né? E o Ismael é um amigo que trabalha no Grupo Prates, indicamos ele. Guri com 11 anos. Aí o Ismael depois mandou uma conversa lá. Ele está exigindo patrocínio da Nike, Adidas ou Puma, chauffeur para levar para o treino e levar para a escola, chauffeur para os pais. Então, assim, era chauffeur por menino. O pai já estava exigindo tudo isso com o guri de 11 anos. Do Inter? Do Grêmio. Mas que perna! E levou? Não. Quando veio, leva? Levou outro. Né? Teve outro que fechou. Teve outro empresário que acabou. Então, assim, de repente pediu 10 coisas e tá levando 6. Mas é muita coisa com uma idade. Mas daí muito precoce, né? Muito precoce. E aí se perde os valores. Anos, cara. Aí que se perde os valores do futebol, né? Porque, pô, tu tá ali pra instruir o menino. Sim. Aí de repente já começa. Né? Não que não seja merecido, mas é muito novo. Né? Pra Sim. ter tem que sofrer um pouquinho. Mas os caras fazem isso pra segurar, né? Pra segurar. Porque se eu não der, o Cruzeiro dá. Vai dar. Se eu não der, o São Paulo dá. Mas assim mudou. E o guri jogava uma bola esperta? Eu nunca vi jogar, mas a projeção dele no Grêmio é boa. É boa? Os diretores falaram que é bom de bola, mas 11 anos, tá muito longe ainda. Na nossa época, 15 só. Na nossa época, o que a gente queria? Sou eu? Tu é tu. Errei uma. O que a gente queria na época? O nosso A gente treinava as menores. A gente treinava no infantil, a gente queria subir pro juvenil, porque a camiseta do juvenil era igual a do profissional e a nossa não era ainda. Então a gente queria subir pro juvenil pra jogar. E o prazer era subir da base.
E hoje não se tem mais isso. Mas é que, cara, o futebol, ele... Matou? Não, botei na mão. Aceitou fatia ali, como sempre. Tem um estudioso de futebol que o cara... Não lembro o nome dele agora, mas o cara, 20 anos atrás, o cara dizia assim, cara, o futebol aqui no Brasil, ele vai se tornar daqui a uns anos, como é o futebol americano e como é o basquete nos Estados Unidos. É pra elite, por quê? Porque o esporte vai se tornar um esporte caro. E já tá acontecendo isso, velho. Hoje, com menos de 120 conto, tu não entra no estádio. E eu vou te falar, pegando esse gancho, eu tava falando com um representante do Inter, da base, e ele tava falando mais ou menos em cima disso. O que ele falou? Diego, daqui a alguns anos, futuramente, não vai ter mais futebol. Porque hoje tu vai nas vilas, nem eles estão mais jogando futebol. O que acontecia antigamente, Sim. A gente jogava nos campinhos. Com qualquer bola, de meia, qualquer tênis, então, de pé assim, descalça. Tá tendo pouca prática e vem em cima disso que tu tá falando. E o esporte, o futebol tá virando um esporte elitizado. Não é Muito mais o difícil chegar esporte hoje lá. da... Sou eu, né? É tu. Não, por mais que tenha evoluído, Por mim, eu né, fico só na resenha aqui. Eu sou fora do ping-pong. por mais que tenha evoluído, né, nós que pegamos o Beira-Rio com a Coreia, Sim. não era um jeito, né, do Eu muito fui de mais Coreia. mais humilde acompanhar seu time do Quer jogar, coração. Sim. Tá complicado. Sim, o cara podia comprar o time do E coração aí, na hoje, Coreia. infelizmente não, né? gente, Atualizaram os estádios, reformaram Mas tudo. E aí tem o seu preço, mas aquele pessoal mais humilde não consegue Mais humilde. Né? E como o Diego falou, o futebol nas vilas tá cada vez menor. Então Sim. tem que ser incentivado, né? A gente não pode deixar morrer. Eu vou Até matar. Porque somos o futebol do país. O país do futebol. Eu vou matar essa 9 aqui. Não tem que fazer, né? Eu vou matar essa 9, que eu tô deitando e rolando aqui, porque... Não, vou concentrar. Eu não Porque vou- aqui eu tô jogando em casa. Ó a passada, ó a passada, ó a passada. Mas sou que nem. Que nem jogador, consigo só focar no resenha e jogar. Não, eu tô distraindo vocês da resenha e tô matando aqui na sinuca. Deixa eu perguntar pra vocês, que vocês estavam me contando ali, qual é que é dessa resenha da China que o treinador metia burdoada no jogador? Vocês jogavam junto na China nessa época? Sim. No mesmo time? Mesmo time. E o treinador metia bolacha? Metia, pegou o jogo uma vez. Aí o Diego montou em cima dele. Ah, mentira! Não é sério isso. Essa é a resenha. Ah, tá, eu achei que era quente a história. Aí só fazia isso com os chineses, com os estrangeiros não metia a mão. Nos chineses eles metiam a bolacha a valer. Metia a valer. Mas batia com a mão? Deixa eu contar. Primeiro ano. É tu, sou eu. Sou eu? Não, pode ir. Tá contando resenha. Sou eu, fiz a 9. Sou eu, fiz a 9. Eles estão me corneteando aqui pra me enganar. Até a resenha deles aqui é ensaiada. Não, o outro bateu e o outro defendeu. Eles são fodidos, não dá pra deixar quieto. E aí, eu vou jogar aqui. O que aconteceu? Bar coletivo, né? 2 semanas antes de começar o campeonato. Aí tá, teve um lance normal de jogo. Adiantei a bola, o chinesinho achou que ia chegar. Eu cheguei antes, dei o tapa, ele me deu um carrinho. E ele te vassourou. Tranquilo, falta normal. Eu tô caído, daqui a pouco eu só escuto uns barulhos assim de tapa. E aí quando eu viro, tá o chinês. Aí? Primeiro ponto, Aí, acho que o não atacante. esquece. Tá o treinador dando no zagueiro. Mas dando de mão na cara, que nem brigadiano, assim. Que nem. E o cara sem reagir, sem nada. Sem reagir, sem nada. Tu baixou a cabeça e ficou apanhando. E aí o que eu tô fazendo aqui? Ele falou, o próximo sou eu. Tô fazendo aqui. E tu tava junto nessa resenha? Nesse primeiro ano não, no segundo ano eu tava. Aí eu, imagina se eu perder o gol, quem vai fazer comigo? O cara vai te vassourar. E aí depois o tradutor chegou e falou, isso daqui é uma cultura nossa, tá? O treinador tem esse costume de Tomar educar, no cu essa de cultura. de educar o... Que louco. E aí tá, fui pra casa, isso foi de manhã. Fui pra casa, almocei, né, saí pra jantar depois. Voltei pra casa de noite, toca a campainha de casa. Aí abre a porta, tá o tradutor, o alcinado tradutor e o zagueiro. O que tomou o sarrafo. O que me deu o cara uma fala tirada. assim, desculpa.
Aí o tradutor falou, ó, o treinador mandou eu vir aqui na tua casa te pedir desculpa. Eu falei, cara, não precisa disso. Ah, mas só pede desculpa, então não precisa bolachar o cara. Que loucura. E a outra foi no jogo. Que lá tinha muito esquema de arranjar resultado. Né? E eu acho que esse jogo estava arranjado. Porque os dois times estavam jogando no sistema defensivo, ninguém atacava. E tu voando. E aí, tá, a gente estrangeiro não sabia, né? Só que aconteceu, teve um lateral, 25 minutos de jogo, cobrou um lateral dentro da área e o nosso zagueiro chinês foi tirar e sem querer casqueou pra trás. Fez o gol contra. Não, aí que sobrou no pé do outro brasileiro do outro time, o brasileiro caixa. E aí subiu a plaquinha, saiu o zagueiro chinês, com 25 minutos de jogo. Aí beleza. Aí acabou o primeiro tempo, eu entrei, né, no vestiário, me sentei e tô vendo o treinador atrás da porta, escondidinho aqui, né? Eu falei, moiou pro zagueiro. O zagueiro entrou, quando ele entrou assim, o treinador já deu uma voadora nele. Já deu uma voadora. Mas deu com os dois pés já. Já deu com a voadora e aí já veio o auxiliar, aí já puxou o treinador, né? Pra acalmar ele. O treinador nosso tinha lá seus 50 anos, 40, mas ele treinava pra caramba. Então. Grande, o forte homem. Ele não era forte, mas era chigninho, né? Era como é que chama? Já era, isso aí aqui, nas carinhas. Sério? Era do... E o zagueirão tomou-lhe um pau ali no E vestiário. aí tomou um pau. Aí o capitão pegou o zagueiro e puxou. Caralho, mas eu corro desse tamanho. Eu tinha perdido um gol ainda, né? Aí o zagueiro pegou, mas aí dessa vez foi muito sério. O zagueiro pegou as coisas dele, pegou o táxi e foi embora pro hotel. Mas o cara era chinês? Chinês. Ah, e vazou do time, não podia Aí jogar. vazou, e aí no outro dia vazou a notícia, saiu no jornal lá. Saiu aqui no Globo.com. Saiu aqui também. Saiu aqui também? Saiu aqui, e o treinador tava sendo cotado pra seleção. Aí a partir daí os caras... Isso é cultural, bolacha. Era nunca tinha antigo, vazado, E era uma Tu que coisa joga. mais antiga. Bah, que loucura, Uma loucura mesmo, velho. loucura. Não, eu já tinha ouvido essa história mas eu achava que era meio Miguel, assim, do... Não. E teve outras no treino. Tá, também. era direto isso? Era já não era de vez em quando? Direto, os caras não podiam dar uma chegadinha. Mas depois o cara não pode dar um ferro no treino. E nem só chegadinha. Daqui a pouco se tu erra um gol, tipo esse assim, ó, um golzinho assim, ó, que tava pra cá, meteu pra lá. Essa aqui já tomava um tapão do chinês. Essa aqui... Eu tava perdendo o outro zagueiro. Não, teve o zagueiro lá também que errou o gol no treino de finalização. E aí apanhou. Porque errou um gol no treino. Porque errou o gol na finalização. Mas era, tipo assim, se fosse um holandês, um alemão, não. Era só com... Não, com nós não acontecia nada. Né? Daqui a pouco dava uma dura ou outra, mas... Não, que nem aí tinha um preparador de goleiro, que era da Bósnia. Aí ele foi, vendo o chinês bater no chinês, uma vez foi bater no goleiro, mano. Ele meteu a bordada no goleiro, que era chinês também. O cara é chinês, o goleiro era O chinês. goleiro dele um pau nele. Mentira! Aí depois os caras chamaram ele, não, isso daqui é só... É só aqui, bruxo. Não. Fica frio aí na tua voz dele. É só os da casa. Que loucura, velho. Já tava, achou que já tava na cultura chinesa, mas não, é só... Mas deu aquele deu com medo, né? E foi, tá... E aí eu acho que ele se tocou, né? Mas o goleiro comprou? Comprou, só que aí depois o tradutor falou, não, isso daqui é uma cultura nossa. Sim. Tu não pode bater nele. Cara, e aí vocês saem da... Vocês jogam... Vocês ficam quanto tempo na China? 2 anos. Os dois ficam 2? Não, tu ficou 2, tu ficou 1. Eu fiquei 1 ano, uma temporada. No ano que a gente chegou, tu vê, é tudo... que nem Inuit, quando a gente subiu, projeção para explodir, né? Aí chegamos na China, projeção também, um mercado bom, que o pessoal assim não ia para lá, né? O pessoal da primeira linha não ia. Né? Quem saía daqui normalmente quem não dava certo de time grande ia pro Japão. Futebol asiático era Japão, China ninguém ia. E daí a gente foi, aí um mercado bom, que estava crescendo. Aí o time que nós estávamos jogando, que era o Guangzhou, que é esse Guangzhou que existe hoje também, né? Só que na nossa época era Guangzhou Farmacêutico, que era a farmácia que patrocinava. Sim. E depois virou Guangzhou Evergrande, que daí é onde os caras jogaram. O Hulk jogou, o Hulk chegou a jogar, né? Oscar. E daí o ano que a gente jogou, o Palminho, volante.
Nós ficamos no meio da tabela da... Opa, obrigado. Gol contra ali. Presentinho. A casa Tu já tomava um tapão do chinês aqui. Já tomava. Um tapão do chinês. E aí nós ficamos na metade da tabela, né, do Nacional. E aí tudo certo para retornar pro outro ano. Tudo certo, ficou coisas nossas lá, malas, até hoje. Né? Tá lá, nunca mais voltaram buscar. Ficaram lá em casa. Os caras, não vão renovar. Não, tava tudo certo. A gente voltou, como é que se diz? Voltar em inglês, comeback. Comeback, né? E aí, estamos de férias, Santa Catarina. Aí quando vê o empresário me liga, nem sabe, o clube lá vai fechar. Foi como assim? O farmacêutico tirou os pila. Não, daí descobriram, né, que no ano que subiu, que foi em 2007 para 2008, esquema de jogos. E aí fechou o clube, né, prenderam os diretores, o treinador também, né, foi guardado. E aí Prenderam o diretor, que a gente tinha um empresário chinês também. Empresário chinês, Aí prenderam todo mundo e acabou o clube. E aí fechou o clube. Só esse clube? Só esse. Porra, o time esse, velho. Foi o ano que subiu, era o time que a gente tava. E assim, campeonato legal, organizado, né? Organizado, bom. E que nem nós passamos uma situação no campeonato que a gente desconfiou. Falei, mas esse jogo acho que tá... Né? Que foi aquele que o cara deu Não. Teve 2. Nós jogando em casa, os dois voando. 1-0 para nós, casa cheia. Chegou no intervalo, né? O treinador conversou, voltamos do intervalo, deu 5 minutos, eu tinha feito gol. E ainda homenageei o Michael Jackson. O Michael Jackson tinha morrido naquela semana. Tu meteu um Moonwalker ali. Eu titular, né? Aí, 1-0 pra nós, 5 minutos. Levanta a placa, número 10 e número 8. O Diego jogava com a 10 ou com a 8. Tirou os dois. Substituição. Voando. Falei, não entendemos. Quando veio outro time empatou, tudo certo, 1-1. E o chinês... Bom, vocês não conseguiam falar nada com os chineses, não tinha conversa. Prenderam alguma coisa? A gente entendia. Mandarim? Ni hao. O que é Ni hao? Não fala. Não, melhor não falar, deixa quieto. Oi. Só isso? Ni hao ma. Mas vocês estavam com as patroas lá. Sim. As esposas foram junto e tal. Juntos, Algum filho nasceu por lá? Não. Os filhos nasceram tudo brasileiro. O Diogo não se empolgou muito lá na China. Só queria pegar o ursinho, né? Só o ursinho, um monte de máquina. Mas tu teve tua primeira filha lá. Aqui também, quando vocês voltaram. Não, foi antes. Foi. Que isso, Não, tudo tem cara. Caralho. E aí teve uma outra situação também, que a gente percebeu. Nós fomos jogar num lugar que era perto da Rússia. Tava frio. Só que a gente viajou, deu umas 4 horas de voo. Aí beleza, estamos concentrados lá. Aí no dia do jogo, na hora do almoço, o treinador começou a falar. E o tradutor estava traduzindo para nós. E do nada o tradutor ficou mudo, não falou mais nada durante uns 10 minutos. E a gente perguntou. Deu piripaque no treinador falando. E o cara não traduziu nada. Nada. Aí perguntamos pra ele, o que ele tá falando? Ele falou, não é pra me traduzir agora. Aí tá, beleza. Acabou a resenha ali depois do almoço. Ele falou, os estrangeiros ficam aqui comigo. Tá bom? Aí ficamos... Fez uma ali? Não. Eu não. E aí o treinador veio, começou... o campeonato ainda tem muitos jogos, né? E hoje à noite vai estar muito frio. Então é melhor vocês não jogarem hoje. Fica no aquecedor. Tomaram 3-0. Então 5. Sério isso? 5-0, não entramos. Por que nos levou então? Mas essas foram as únicas 2 vezes que vocês notaram. Que a gente notou. Que vocês viram que, opa, tem coisa. Aí depois o time... Não, teve mais uma também no jogo, durante o jogo. O jogo acho que era pra ficar... Mas o chinês pilantra pra caralho. Aí, ó, caiu a minha 7. 2 contra já. Mais um presente. E aí era pra ficar diferente 2 gols pra nós. E aí tava 2-0. Quando veio um jogador deles, fez 2-1. Meu capitão foi pra cima do capitão dele. Começou a xingar, eu tava dentro do campo e vi. Começou a xingar e o capitão dele se virou pro cara que fez o gol e começou a xingar ele. E aí assim, ó, saiu uma bola. O cara que fez o gol da vitória ali. Não, descontou 2-1. Descontou 2-1. Era uma diferença de 2. Saiu a bola,
o meu capitão pegou, parecia nós da base contra o Grêmio. Pegou a bola, driblou uns 4 e aí só tirou do goleiro. 3-1. O cara pegou a bola no meio do Japa que não jogava nada, driblou todo mundo e guardou. Tudo certo, 3-1. Aí eu percebi também que tinha alguma coisa diferente. Ah, que loucura. Então assim, às vezes era difícil, né? Sim. Tu te concentra pra jogar. Aqui não tem essa cultura. Mas era um carvãozinho bom? Era um cascalho bom? Era bom. Era bom, o salário era muito maior do Era que bom, vocês muito maior. ganhariam aqui no Muito Brasil, maior. na época. Porque assim, e até depois a gente ficou sabendo, né? E isso era uma aposta do Inter também, né? Era uma aposta do Inter, né? Querer vender nós bem, né? No mercado. Sim. Não viu? E chegaram, teve propostas, né? Do Japão. O que tá aprontando? Tá te rindo aí, vai meter alguma resenha aí, tá Deixando a boca os 5 lá. E aí chegou as propostas e aí... Mas nós nunca soubemos. A gente nunca ficou sabendo, né? Das propostas. O Inter não passava. Não passava. Porque a expectativa do Inter também era o quê? Sim. Vender bem. Que né? você estourasse e que o Inter ganhasse um caminhão de dinheiro. Estourasse, Sim. E no fim passou. E aí na China, assim, na China a gente teve um salário bom, Sim. bem bom, e as premiações valiam muito a pena, né? Sim. Pra E outro segredo, então, vamos pegar aqui, já que a gente tá nos mitos e verdade, vamos pegar outro segredo. Quem é que tinha o salário maior dos dois? Porque quando o cara é gêmeo, o cara quer sempre quer saber esses bagulho, né? O torcedor quer saber isso. Ninguém nunca pergunta, porque os caras, não vão saber. Não precisa dizer quanto tu ganhava. Não, sim, mas quem que tinha o salário maior dos Não, dois? eu vou explicar. No Inter, como o contrato era de... Quando a gente subiu, O salário era igual. Os quando subiu, o salário igual. E aí depois... Com a Nike era igual também. era igual. Tá. E aí depois, quando a gente renovou, que aí era por Produtividade. produtividade. Aí tu ganhava um pouco quando mais, eu porque tu jogava mais. E esse foi um contrato ruim. Pra ti? Ah, porque sim, porque vocês jogavam um pouco, né? Não, o Diego ainda fez o Diego ainda conseguiu atingir os 500 mil, né? Por jogo. Mas E lá na era- China, quem ganhava mais? Aí eu fui primeiro, né? Aí tu que levou ele, porque a Aí gente eu tinha levei ele. o jogo. Ah, então tu foi, então tu tinha o salário Quando eu maior. cheguei lá, eu falei pro meu empresário, falar com um treinador. Depois o treinador ficou sabendo que eu tinha um irmão gêmeo que jogava. Uhum. E o treinador, assim, era muito meu fã, né? Porque gostava do meu jogo, né? E era parecido com o jogo dele, quando ele jogava. Sim. Então ele me pegou como filho. E aí tu falou, meu irmão E é... aí fui e mostrei o vídeo do jogo pra ele. Traz pra cá. E aí, very good. Tu falou, dá um salário... Next year, né? Vem embora. Veio. E aí no outro ano o jogo foi. Que beleza. Vai lá, Muito tu que legal. joga. Sou eu? Tu que joga. Então já sabemos quem ganhava mais Não, aqui dos irmãos. Mas hoje a sociedade é 50-50. Hoje Igualzinho pros dois. Tem diferença. Aí, galera, registrou? Ah, os caras começaram a deitar, começaram a esconder do jogo aqui, começaram a fazer umas duplinhas. Mas tu tirou o pé do freio, né? Não, tô jogando, pô. Tô jogando e tô... Não dá pra elogiar, né? Ah, e eu disse que o goleiro... É 10? Paga 10 aqui pro velho. Foi um período bom lá, né? Cara, daí depois vocês saem da China e voltam aqui pro Daí Brasil. eu retorno pro Brasil, né? Porque a expectativa era retornar pra China, não deu certo, e isso já era fevereiro. Então, assim, o mercado aqui já tava funcionando. Já tava voando. Né? E nós Não tinha fomos- janela nessa época, essa história de janela, né? Não, até tinha. O Diego já conseguiu se encaixar na Portugal. Sim. E a minha... Eu falei, pô, o que eu vou disputar agora? Vou jogar onde? Aqui no Eu Brasil, tive algumas propostas, né? fevereiro, é difícil. Aí tu foi pra onde? Tu foi pra Portugal? Foi no Portugal. Pra qual time? Nacional da Madeira. E tu? Fui pro Caxias. Aí parei em Ah, Caxias sim, tu veio pro pra jogar o Caxias. estadual e a Série C, né? Que jogava na época. Sim. E aí foi quando eu tive o retorno pro Brasil. Daí também não saí mais. Fiquei só aqui a carreira toda. Sim. Mas tu ficou perambulando aqui no Rio Grande do Sul. Aí eu tive no Caxias, fiquei 2 anos lá. E aí participei da final do primeiro turno, que o Márcio Chagas deu 8 minutos, né? A gente perdeu pro Ah, Grêmio. aquela que o Márcio Chagas roubou pro Grêmio, essa eu lembro. Ah, acrescentou 8 minutos. Roubou. Aquela que os caras fizeram um meme da plaquinha até o Grêmio fazer um gol. Eu lembro que eu tava Aquela ali deu... Era 3 da manhã, eu tava vendo o jogo. Aham. E aí foi pros pênaltis, né? E aí o Diogo foi bater.
Tomara que eu não perca. Vou bater cruzadinho, o Vitor já conhecia ele. Aham. Eu joguei com o Vitor no Palmeiras. E o Vitor pegou. O Vitor pegou. E aí Mas nisso, na semana, eu era o batedor oficial lá do Palmeiras de Jundiaí. Quando eu saí do Inter em 2006, eu fui pro Palmeiras de Jundiaí. Né, que o Palmeiras estava na Copa tava na Libertadores. Não, o Paulista tava grande. Tava na Libertadores. Nessa época o Paulista campeão tava da Copa grande. E aí eu falei, uma oportunidade de estar na Libertadores, só que eu só poderia ser inscrito na segunda fase. E aí o Paulista não passou. Aí não passou. Putz. Aí era grupo que tinha River, e foi bem ainda. Mas passou River e Libertad, quem ganhou. E aí fiquei com o brasileiro da Série B, fiz um baita brasileiro, no outro ano fiz o Paulistão, aí fui pro Curitiba, em 2007. Sim, Curitiba. E aí em 2007 joguei no Curitiba e fui campeão brasileiro da Série B. E aí que ficou um sentimento ruim assim com o Inter, né? Porque eu tinha expectativa de retornar, tinha contrato com o Inter. Eu vou retornar. Até essa época tu tinha contrato com o Tinha Inter. contrato, meu contrato era até 2010. Então tava bom pra caralho, porra, porque vocês estavam ganhando salário na China e ganhando salário do Inter também, porra. Não, a China foi depois. Ah, a China foi depois. Ainda Foi pro China, voltou pro Inter. Ah, que foi beleza. pro Caxias, era do Inter ainda. E aí? Não, mas aí eu tinha contrato com o Inter até 2010. Em 2007 fiz a Série B toda jogando. Então na minha cabeça estava 21 anos. Vou voltar pro Inter. 22. Vou retornar pro Inter. Você ia convidar, porque tava com minutagem, tinha jogado, né, e tinha sido campeão. Então aquele negócio de emprestar para ganhar bagagem, pô, ganhei, né, joguei. Sim. E aí fiz o período da... Olha que o Andrezinho chegou. que Sim, foi sim. Em 2007 fui campeão, em 2008. Olhazinho, batia O falta pra Andrezinho caralho. chegou, daí estamos treinando, fiz ali acho que umas 3 semanas. Aí quando ainda falou, não, vamos te utilizar novamente. Eu falei, poxa, saí, joguei. É só uma oportunidade. Aí fui descartado. Putz. E aí comecei, daí fui o Bragantino, aí joguei a Série B, e aí foi quando eu fui pra Chile. Aí rescindi em 2009, foi quando eu conversei com a diretoria, né? Daí vi que não ia mais funcionar no clube, não ia mais crescer, né? Ia ficar nessa até o final do contrato, pingando, né? Vai emprestado, retorna. E aí foi quando a gente conversou, rescindi o contrato e fui pra China. E aí da China eu voltei pro Caxias, fiquei 2 anos, fui pro Sport Recife, aí depois tive a ABC de Natal, e aí andei mais um pouco aí. Foi O Esportivo jogo. de Bento foi o meu último clube. Joga aí. Pô, eu tava dando uma olhada no currículo de vocês. Vocês jogaram em clube pra caralho, né? Clube pra caralho. Jogaram uma cacetada de clube, né? Não, o dele é mais comprido. Em Portugal eu fiquei bastante tempo no Nacional, né? No total deu uns 6 anos e meio. 7 Sério? anos. Vou deixar na boca esse aqui, ó. Quase deu. E aí depois fui pro Chipre. 1, 2, 3. Ah, tu foi pro Chipre. Bom de jogar lá? Bom, legal. Os caras gostam de futebol? Tem torcida lá? Tem. Os caras fanáticos. É? Segundo jogo, a gente ia jogar o segundo jogo do Campeonato Nacional. Reunião no vestiário com a organizada. Sério? Os caras, aqueles meio gregos. Os caras sabe? meio gangster, um troço meio... E aí os caras, a gente tá vindo aqui no segundo jogo pra não vir depois. Tá? Já estão te avisando. E aí. Achei que iria bater na preta. Se cai essa, hein? E aí pra vinheta de abertura, se cai essa. Diego, vamos focar. E aí lá no Chipre, tu fica quanto tempo? Calma aí. Quase deu. Apresentar, Agora acabei, agora eu vou acabar com o jogo. E aí eu fui pro Chipre pra jogar. Opa! Quando mexe assim, o que acontece? Só mexeu o quê? Não mexeu nada. Aqui, ó, é o escanteio aqui, ó. Chama o É o VAR. escanteio aqui, ó. E aí eu fui pro Chipre e tive a oportunidade de jogar a eliminatória Ai, papai. da Champions League. Aí pegamos o Zenit, jogou a né, eliminatória com o da Hulk, né? Champions. Tu jogou contra o Hulk? Aham, espetáculo. Sim. Tanto jogo em casa quanto lá na Rússia. E depois aí a gente caiu, ganhamos em casa 2-1 e perdemos fora, 2-0. E aí depois pegamos no playoff da Liga Europa o Tottenham. E aí perdemos em casa, aí não tinha o que fazer. Aí não deu. Mas foi uma experiência, jogar lá em Londres contra o Tottenham. Acaba agora ou não? Não, vai mais uma. Ainda Não, tem uma uma oportunidade pra... Acaba? Ah, mas eu tô com uma vontade de...
Meteu um Alex aqui, o canhotinha. Essa merece até o... Academia do Povo só tem uma. Jogando em casa. Eu era assim quando eu jogava aqui no Beira-Rio. Em casa, deitava e rolava. Ah, não tinha. Em casa o pessoal falava, o Diego conhece aqui metro quadrado no lado direito. Sabia onde é que era as caídas. Em casa era o esquema 4-3-3, fora de casa era 3-5-2. Daí saiu o Diego e entrava o Sangalete na sobra. Ah, é verdade? É verdade. Bah, que louco. O Sangalete jogava uma bola boa, né? Mas quebrava pra caralho, né? O Sangalete de líbero era Ele veio Jogava, né? Ele veio contratado como volante, né? Mas já estava mais no final da carreira. E veio, ficou de líbero. E ele tinha muita técnica. E aí o time encaixou com 3 zagueiros e ele muita jogando visão na de sombra. jogo. Ele fazia muito bem a leitura de jogo dele. Sim. Ué, e o nosso time era bom, né? Em 2003, né? Porra, bom pra caralho. Só fera. Ali, ó, ficou marcado, né? Sangalete, Vinícius, 3 zagueiros. Wilson. Veio de São Paulo. Sim, o Na Wilson. direita, Gavilã. Na esquerda, Edu Silva. Meio, 2 volantes, Flávio e Clayton. Sim. Daniel Carvalho e eu e Nilmar. Bah, E aí esse ataque era violento, né? Aí tu vê a malandragem assim dos caras dos nego velho, né? Que a gente depois foi vendo, né? Nós subia assim pro aquecimento, né? Profissional isso. Essa resenha é boa. E aí, aquecia, tal. Aí, o Paulo Paixão encerrava lá com a trabalhando de velocidade pra fazer a velocidade e descer pro vestiário. Uhum. E aí, sempre escutava, né? Entrava no vestiário, a torcida gritando, né? Gavilã, Gavilã. Que tanto que esse Paraguai tem moral com a torcida aqui, né? O Grêmio tem moral, né? Pô, os guri aqui a torcida não grita, os nego velho, já nego Vini, que era do Inter, claro, os nego não dão moral. Mas quando vê, um dia nós pedimos o Buiuzinho, que era o roupeiro, mano, que até hoje continua. Ô, Buiu, dá uma olhadinha aí na saída depois do aquecimento, o que acontece? Por que a torcida fica gritando do Gavilã? Aí o Buiu era nosso parceirão. Aí ficou aquecimento, velocidade, paixão, vestiário. Aí o Buiu ficou vendo assim o Gavilã dentro do campo, chutando as bolas pra torcida. Ah, filho da puta! Ele comprava a torcida quebrando a bola pra torcida. Dava as duas, Que malandro! os 2 presentes. A torcida via. Gavilã! Que malandragem! Gurizada, Diogo e Diego, porra, uma honra estar recebendo vocês aqui. Do caralho, sou fãzaço daquela geração que surgiu, que a gente já conversou aqui. Prazer estar recebendo vocês aqui, a casa é de vocês. Quando vocês quiserem vir ver o jogo do Colorado aqui, podem contar com a gente aqui, vir bater uma sinuquinha. Vocês não bebem? Eu bebo, vocês tomam um refrizinho ali, e uma água, tudo certo. Importante para a torcida, para quem gosta de vocês. Diogo e Diego estão bem hoje, estão vivendo bem, família boa, os filhos, a esposa, tudo sereno, tão bem, tão a torcida pode dizer assim, porra, que top, a gente gosta do Diogo e Diego, então a gente quer eles bem. Pode ficar tranquilo e continuar nos acompanhando aí, porque a gente tem um carinho muito grande, né, por eles, e eles também têm um carinho muito grande por nós. Quem sabe reconhecer, né, a nossa geração, né, o pessoal que acompanhou um pouco nós, sabe que a gente teve uma importância dentro do clube. Sim. Né? No momento que o Inter não tinha títulos, né? Era carente, né? E eles nos olharam como uma solução. E a gente conseguiu dar um pouco ali na base, né? Um pouco de alegria, né? E trazer, né, aquela alegria que estava apagada. Trazer o torcedor de volta para o estádio ali. Então o torcedor sabe reconhecer, né? E nos trata muito bem até hoje. Até mesmo os torcedores gremistas também têm um carinho por nós. Então tão grande o carinho que eu tenho uma gremista em casa. Ah, é? A patroa? Patroa. A patroa é gremista? Estou, né? É? E a tua patroa? Não, a tua Colorado. A do jogo é bem gremista. Uma vez teve um amigo, né, nosso, né, e ele se achou amigo dela, ele é flamenguista. Agora, os organizadores, quando o Grêmio tomou 5, 4 no Flamengo, ele foi mandar pra ela. Né, foi zoar. Cornetear. Ela falou, vem cá, eu não te dei liberdade. Aí ele me chama no WhatsApp, acho que a tua esposa cobrava, foi claro. Mas também, mongolão. Tu acha que tem intimidade comigo, não? É que me chegou a nega do cara, só um pouquinho.
Gurizada, legal receber vocês Valeu. aqui. Sucesso. Arroba Entre Cracks. Arroba Entre Cracks. Arroba Entre Cracks, Viemos escolinha prontinhos, ó, na direto Zona da Sul. escola, né? Estavam jogando lá na... Dando treino pra gurizada. Pessoal aí, os pais que querem levar suas crianças de 5 a 16 anos, contem com nós aqui, Diego e Diogo. Podem procurar a estrutura lá montada, pode chegar lá, conhecer, pode fazer uma aulinha, Pode, aquela aulinha 0800, é isso aí, aquela no amor assim, vamos ver se esses bruxos sabem alguma coisa mesmo, Exatamente. faz aquela primeira aulinha. 99% foi isso. Aulinha experimental e voltar. E tem espaço para mais quantos alunos lá antes de vocês terem que botar uma sede na Zona Norte aqui? E nós temos que montar a sede aqui na Zona Norte. Quando vê, vamos negociar. já. Quando vê aqui, ó, vamos falar com a Mr. Jack aqui. Quando vê a Mr. Jack faz um Mr. Jack Arena aqui, bota uma quadra aqui, a gente faz uma parceria, bota o Diego aqui na Zona Norte. Exatamente. Hoje nós abrimos mais 2 turmas, né, o horário da manhã e um no início da tarde, mas a gente está precisando de mais horários. Assim, lá na quadra não tem mais espaço para isso. Quando vê de Zona Norte. Tá, vocês vão se separar, daí um cuida da Zona Sul, da Zona Norte. Essa é a vantagem de 2. Essa era a estratégia, né? Iniciamos o primeiro ano, fica os 2, e aí a partir da segunda unidade, Olha aí. né, tudo planejado. Pô, quando vê, aí, Marcão, Thiago, Jonathan, vou apertar vocês aí da Mr. Jack para quando vê fazer um Mr. Jack Arena aqui. isso, pô. Diogo e Diego gêmeos. Dá para botar uma escolinha aqui, dá para botar um Entre Cracks aqui. Só acompanhar um projeto que tá bem legal, né? Bem legal. Gurizada, valeu. Quem ficou aí até agora, segue a Entre Cracks, dá o like, deixa o joinha. Agradecendo mais uma vez os nossos patrocinadores. Gurizada, brigadão. Diogo e Diego, gurizada. Sucesso. Brigadão mesmo, pelo irmão. convite. Tamo junto. Vamos revelar. Esperamos para as próximas. Tu falou o tempo todo achando que era o Diogo, velho. Não, eu já chamo de Diogo e Diego para não ter erro. É que nem o Sandy Júnior. Vai errar, tu chama Sandy Júnior. Quem atendeu? Diogo, Diego. Tu sempre fala Diogo e Diego, daí tu não era no cima. Não tem como saber, né? Não tem como saber. Show de bola. Dada, valeu, brigadão. Até a próxima.